aproveitar da sua formação e do seu trabalho como psicanalista e vou pedir para você falar um pouco das contribuições da psicanálise para a psicopedagogia, para o trabalho do psicopedagogo, até para a formação do psicopedagogo, se você puder. Então eu vou lá para trás, né? Porque eu cheguei à psicopedagogia não como aquele profissional que já trabalhava com criança com problema de aprendizagem, não. Eu vim da faculdade, da pós-graduação. Eu terminava o meu mestrado, eu era professora universitária e trabalhava a cadeira Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem. E aquilo me deixava meio, sabe, falar para os meus alunos, teoricamente, sobre uma opção de coisas que eu, entre aspas, sabia, mas que nunca tinha visto na prática. Então eu fui fazer o curso de psicopedagogia movida por isso. Não, eu quero ver como é o atendimento da criança com problema de aprendizagem. Então eu vim de outro lugar, né? Bom, depois que eu comecei a fazer o trabalho clínico, eu me encantei pela clínica. E trabalhava utilizando vários recursos que eu fui aprendendo no curso, né? E também aproveitando a minha experiência de professora. Eu fui professora primária, eu alfabetizei bastante tempo. E isso dá uma condição diferente, né? Eu acho que dá. O trabalho psicopedagógico. Eu acho que dá, né? Porque a gente tem já uma relação com o aluno, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que eu já cheguei de uma forma diferente para psicopedagogia, porque era por essa inquietação. Mas me apaixonei pelo trabalho clínico. Bom, a minha pesquisa de mestrado eu queria entender a relação do sujeito com o texto literário. Então, isso é que era, né, em termos assim, teóricos, o que eu pretendia estudar e estudei. E, naturalmente, que eu levei isso para a minha prática também de psicopedagoga, trabalhando com as crianças com problema de aprendizagem, utilizando bastante a literatura, contando histórias para as crianças e tal. E fiz algumas... Bom, tem uma coisa importante, eu fiz uma análise pessoal que também me chamou a atenção para alguns aspectos das crianças que eu atendia, né? Eu ia percebendo algumas coisas que eu não tinha condições de perceber antes. Mas teve, naturalmente, alguma coisa muito importante, que foi um paciente que eu atendi, né, que eu dei o nome de Marcel, porque desde o começo foi assim, surpresa, né, atrás de surpresa, porque ele chega, era um garoto de 7 anos e pouco, que não sabia ler nem escrever e que, quando eu vou conversar com ele, olha, a mamãe veio aqui, me falou que você não sabe ler e escrever. Eu sei, sim, e começa a escrever com ideograma japonês. Só que não era uma coisa que ele tivesse uma relação com a escrita de verdade, né? Era alguma coisa mágica, inventada. Para ele, bastava desejar escrever que ele escrevia. Aquilo me surpreendeu, né? Eu poderia, se eu não tivesse, eu acho, mais afinada com a psicanálise, passar por cima daquilo e dizer, não, meu filho, isso daí, né, você está pensando que está escrevendo, mas não. Eu escutei o que ele me dizia com essa escrita dele, né, e vi que, na verdade, ele estava falando da impotência dele em alguns momentos e, por isso mesmo, ele se arvorava como onipotente, né? Eu sei escrever o que eu quero. Eu trabalho com ele um tempo, aceitando aquela forma de escrita e continuando a ler história. Pegava livrinho de história para ler e ia falando para ele, olha, é muito interessante essa escrita sua, mas tem uma outra escrita que tem uma vantagem só em cima da sua, né? Se você não estiver presente, você pode me mandar, né, que eu vou poder ler. Agora essa sua, nós dois temos que estar juntos para você traduzir para mim. E isso eu ia falando com ele, ia conversando, e aí ele começa a me pedir para escrever. Aí eu contava histórias para ele, ele pedia, então escreva tal palavra, ou o nome da história, enfim, ele ia pedindo coisas, eu escrevia, ele copiava.
Aí eu imaginava, bom, agora eu já posso alfabetizá-la, né? Dizer, legal, aqui eu escrevi Rita não grita, aqui é Rita. Não, Leda, escreva que eu copio. Como todo bom psicanalista, eu fazia o seguinte, obedecia, né? Não vou contrariar. E aí, fica um tempo assim, ele escrevendo, a partir da minha escrita, ele copiava, né? Era uma escrita cópia da minha, até que tem um dia que ele me pede para escrever uma palavra e eu falo que eu não sei. Então, quando eu falo que eu não sei, eu me desloco desse lugar de onipotência que ele havia me colocado, né? E a partir daí ele pode, então, se aventurar no processo a não saber, né? E, naturalmente, que essa possibilidade de eu trabalhar diferente com ele dependeu de todo o percurso da gente e, naturalmente, da minha análise pessoal e das questões próprias que esse garoto trazia. Enfim, e a partir daí eu venho trabalhando. Mas eu queria te interromper só porque eu queria recomendar muito a leitura desse trabalho da Leda, que de ler o desejo ao desejo de ler. Está publicado nesse livro, De Ler o Desejo ao Desejo de Ler, da Casa do Psicólogo. Não, ele é da editora Vozes. A editora Vozes. É um trabalho muito, muito bonito, a gente aprende muito com esse trabalho. Esse trabalho ele foi importante para mim, porque nesse momento eu acho que tem uma mudança na minha forma de trabalhar. Eu acho que me auxiliou muito depois no trabalho clínico de maneira geral, né, com outras crianças com problemas de aprendizagem e aguçar a escuta, né, da questão que a criança, né, traz. Não é? Porque na forma dela entrar em relação, né, com o psicopedagogo, nas questões que ela traz, ela às vezes até no não aprender, ela está revelando algumas coisas. E o que, logo no começo, o que era muito importante para mim era poder, porque depois eu fui fazer a formação em psicanálise, eu fiz no SEDES, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? E no começo, quando eu recebia a criança com problema de aprendizagem, eu tinha uma dificuldade que era assim, ofereço o trabalho de análise ou ofereço o trabalho de psicopedagogia quando a queixa vinha de problemas de aprendizagem. E aí, às vezes eu ficava um pouco em crise, que eu dizia assim, bom, eu sou melhor psicopedagoga porque eu tenho muito mais prática, eu estou começando a trabalhar com análise, né? Psicanálise. E aí eu falei, sabe que é melhor oferecer aquilo que eu faço melhor ou precisa? E depois eu fui resolvendo essa questão da seguinte maneira, aquilo que a criança precisa e aquilo que ela pode, né? Porque muitas vezes a criança precisa de um trabalho analítico e os pais não querem, né? Então você tem que fazer um trabalho de convencimento desses pais, um trabalho de sensibilizá-los para a dificuldade da criança. Então eu vou contar duas questões, né? Assim, dois casos que eu acho que ilustra bem isso. Uma era uma menininha que ela escrevia tudo ao contrário, ela tinha 5 anos. Ela escrevia, em vez de escrever, né, como nós escrevíamos da esquerda para a direita, ela escrevia ao contrário. E era uma garota super esperta, né, mas a mãe queria, não, tem que fazer um trabalho de psicopedagogia, vendo aspecto de psicomotricidade, vem encaminhada para mim, para eu trabalhar. Falei, tá bom. Eu fiz algumas sessões com a menina e falei para a mãe, olha, essa menina precisa de um trabalho de análise. A mãe lutou, mas aceitou. Então, começamos a trabalhar e tem um dia que ela continuou escrevendo tudo ao contrário. Ela estava sendo alfabetizada, 5 para 6 anos, não era nenhum problema. Aí tem um dia que ela fala que quer pintar, quer fazer uma pintura, e eu falo para ela que eu tinha ali guache e pintura a dedo. E falei assim, olha, tem um guache que você pode pintar com pincel e tem pintura a dedo, você pode pintar com dedinho. O que você quer? Ela botou a mão na cintura. Leda, eu vou pintar a pintura a dedo com pincel e o guache com o dedo, viu?
Aí eu falei, você é a menininha da direita para a esquerda e da esquerda para a direita? No dia seguinte, não tinha mais, magicamente, não tinha mais o sintoma. É lógico que essa questão tinha a ver com toda uma situação de vida da garota, que era ter nascido para substituir uma pessoa querida que a mãe havia perdido. E ela estava relutando a ficar nesse lugar, né? Então, eu também não sabia disso. Eu soube a partir do trabalho com ela, né? O que ela me dizia com escrever da esquerda para a direita, né? Não escrever não da esquerda para a direita, mas o contrário, né? Na verdade, ela tinha que se posicionar. Na verdade, o sintoma dela era uma afirmação importante dela como sujeito, porque ela poderia perfeitamente ter sucumbido e não, sabe? E alguém tinha que ouvir isso. Tinha que ouvir, exatamente. Já um outro garotinho que vem também com dificuldade de aprendizagem, ele fazia análise com uma colega já há muito tempo, era uma criança já com um diagnóstico mais, né, no primeiro momento diziam que ele era autista, depois era uma psicose infantil, e eu começo a trabalhar com psicopedagogia. Ele fazia análise com uma colega minha, né, já há algum tempo, e era um garotinho também que veio com 5 anos, e já fazia análise desde os 3. Mas era um garoto muito difícil no começo, porque ele não falava quase, ele só agia na sala, mexia em absolutamente tudo, tirava banco imobiliário, as peças ficavam no chão. Qualquer jogo que ele pegasse, ficava tudo espalhado. Quando ele ia embora, eu ficava assim, numa angústia para recolher tudo, né? Guardar, e só depois de um tempinho que eu podia atender outra criança. Bom, eu trabalho um tempo com ele assim. Ele vai para a lousa escrever alguma coisa, ele bota o nome dele, uma letrinha em cima, uma embaixo, outra em cima, outra embaixo, né? Fica aquelas letras todas espalhadas na lousa. E, bom, eu continuo trabalhando dentro do que era possível, contando histórias, oferecendo coisas que ele gostava de fazer, né? E até que tem um dia que ele chega e, naquela desorganização, porque ele era muito desorganizado mesmo, e eu vou para a lousa, escrevo o nome dele e ponho dentro de uma moldura. Eu dei o nome de Fábio, não era Fábio, né? Um nome fictício que eu dei para ele, eu botei Fábio, escrevi e botei e falei o nome dele. Oi, Fábio. Bom, eu considero isso um ato interpretativo dentro do trabalho. Eu falo que o trabalho seria de uma clínica psicanalítica dos problemas de aprendizagem ou uma psicopedagogia a partir da psicanálise, né? Isso tem um efeito porque a partir desse momento muda a forma desse garoto agir, né? Então ele começa a propor coisas que você vê que ele está trabalhando a construção do eu, né? A possibilidade dele se separar dos objetos, né? Então, por exemplo, ele pega lá a caixa de fazer teste piagetiano, bota água nos vidrinhos e depois bota num vidrinho grande, num pequeno e não sei o quê. Então, na verdade, ele está experimentando, mudando de forma. Eu ainda sou eu, né? Então, ele vai para a sala, começa a se esconder para que eu possa procurá-lo. Então, ele existe não sendo visto pelo olhar do outro. Então, todas essas questões vão aparecendo e a gente vai trabalhando isso ao mesmo tempo que eu vou trabalhando a leitura escrita com ele, né? Então, eu prezo muito o trabalho do psicopedagogo quando ele pode olhar dessa forma para o sujeito, né? Vê-lo de uma forma assim, com as suas... Quando eu falei que a totalidade, mesmo a totalidade desintegrada, desorganizada, né? Mas tendo uma escuta para essas coisas e poder fazer alguns toques e se comprometer com o processo de aprendizagem. Porque eu acho que a diferença, para mim agora, bom, mas qual é a diferença quando você trabalha com análise infantil
e psicopedagogia, quando a queixa é em cima do problema de aprendizagem, né? Eu acho que uma diferença importante é assim, quando eu assumo o trabalho de psicopedagogia, eu me comprometo com a aprendizagem da criança, de alguma maneira. Lógico que eu não vou ensinar, né, todos os conteúdos, não é isso, mas aqueles que são instrumentos básicos para a aprendizagem, leitura, escrita e a possibilidade de calcular, de ter um pensamento lógico. Então, eu acho que isso o psicopedagogo se compromete. No trabalho psicanalítico isso vai junto, né? Mas não é o foco, né? Não é o foco da questão. Não sei se eu respondi. Adorei. E que bom te ouvir. Eu fiquei encantada te ouvindo e tenho certeza que as pessoas que vão te ouvir também vão gostar muito, e acho que com essa sua explanação, com os casos que você conta, elas vão compreendendo um pouco além o que está por trás do que é só aparente, né? E acho que um jeito bonito que eu percebi também, assim, a sua calma no jeito de trabalhar, sem apressar, né? Vai acompanhando o movimento da criança e vai aproveitando momentos. E achei assim muito bonito e tenho certeza que isso vai trazer uma grande contribuição para quem está fazendo a formação e para quem já é psicopedagogo. Eu ficaria muito tempo te ouvindo. Você sabe o quanto que eu e a Leda somos muito amigas de muitos anos. E eu tenho um prazer... Começo, né? Desde o começo, né? É verdade. E eu tenho um prazer imenso de te ouvir sempre, então eu tenho certeza que o seu trabalho, o pouco que você contou, vai dar uma contribuição muito grande, e te agradeço muito em meu nome e em nome da Associação de Psicopedagogia. Eu agradeço a você e a própria Associação Brasileira de Psicopedagogia.